A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja consigo. Olha só, meus amados irmãos, mais uma vez eu venho aqui para este vídeo. Temos algumas questões que são necessárias serem explicadas. Faço isso com muito amor e muita certeza de que algumas vidas poderão ser orientadas, porque tem havido uma histeria geral em muitos cristãos. Eu escrevi há alguns dias atrás que quando uma criança tem medo, sonha com fantasmas, mas quando alguns cristãos têm medo, também sonham com o fim do mundo. Exatamente porque estamos a viver um momento difícil, um momento de pandemia, um problema global que está a trazer milhares de mortes, onde os parentes não podem sequer fazer o ritual normal do enterro de seus familiares. Então tem sido um momento completamente difícil para a humanidade. E nisso, então, muitas profecias já foram feitas, já predições feitas para fevereiro, que não deram, março, falharam, abril e não sucedeu, e então agora temos uma de maio, que é a mais famosa delas, e a expectativa é muito grande. E para quem analisa um pouco de ciência, a astronomia prevê que no mês de maio certamente vai haver alguns fenômenos no céu. E esse ano vamos ter, até no fim do ano, eclipse total do Sol, então vai haver escuridão no céu. Mas não é sobre astronomia que eu vim falar, mas sim para orientar e passar calma aos irmãos em Cristo Jesus, porque temos uma Bíblia inteira para então nos conduzirmos por meio dela. Mas deixa então fazer comentários, porque o sonho famoso ou as visões famosas são as visões do mês de maio, que vai ser um mês terrível, né? E que vai haver escuridão, vão haver demônios lançados na terra, e as pessoas têm que se fechar dentro de casa e vão ter que comprar vela branca, não pode ser de outra cor, ungir as portas com azeite, não pode nem se espreitar pela janela, porque os demônios vão estar aí a passar, e esses demônios, muitos deles vão imitar vozes dos nossos familiares. Ok, eu creio em profecia. Eu sou um membro de uma igreja que crê na atualidade dos dons do Espírito, e eu creio em profecia. Mas eu queria dizer que eventos como estes já sucederam, e para quem vive nesse tempo sabe que já houve declarações que 2000 seria o fim do mundo, e muita gente na expectativa, alguns com falsa santificação se guardaram, e 2000 então entrou a troca do século e não aconteceu nada do que se previa. 2007 falaram algumas coisas, 2012 até houve produção de filme e nada aconteceu. Então existe, né, esses anúncios, sempre houveram, e a Bíblia diz que haveriam, né? Mas a igreja precisa ser firme nas verdades e não se deixar mover por esses medos, né? Por essas palavras. Nós temos, por exemplo, denominações inteiras que surgiram de datação da vinda de Jesus. Adventavam, né, a vinda de Cristo. Alguns venderam coisas, saíram de sua casa e a profecia era muito forte. Alguns se desfizeram e o tempo passou, a data passou e nada aconteceu. Agora mesmo no Brasil ouvimos de alguém que tinha dado uma data de abril para a vinda de Jesus nas suas contabilizações e nada aconteceu. E Jesus não veio. E agora temos aqui essa questão de maio. O que há de ser de maio? Primeira questão que eu queria tratar com os irmãos é que se a profecia não for verdade, se ela for falsa e se for motivada por Satanás, patrocinada por ele, quando não acontecer, o nome de Deus vai ser debochado, os cristãos estarão passando então por uma vergonha, principalmente aqueles que assim publicaram e partilharam essas visões. Então a questão seria, se essas visões forem verdades, então o que seria? Aguarde. Elas irão se cumprir se forem verdade. E se não forem, certamente não irão se cumprir. Mas a questão é, se essas visões e esses sonhos forem verdade, então a interpretação desses sonhos é mentira. Estão completamente erradas. Porque precisamos entender a linguagem dos sonhos, as interpretações dos sonhos. Até porque no Antigo Testamento, inclusive os povos que não eram, né, de Deus, eles compreendiam que os sonhos tinham uma linguagem, que precisavam de interpretação, precisavam de magos, precisavam de mediúns, precisavam de intérpretes. Lembram, por exemplo, de Faraó, quando sonhou com bois e espigas? Ele não saiu a dizer que teria bois magros no Egito ou espigas queimadas. Ele pediu intérprete, até que assim conduziram a ele José para dar a interpretação correta, dizendo então que os bois e as espigas se tratavam de economia.
Está cheio na Bíblia desses sonhos que precisam de interpretação. Se esse sonho e essas visões forem verdade, as interpretações estão profundamente incorretas. Isso também porque agora todo mundo se tornou intérprete, todo mundo se tornou líderes. Eu penso que essas ovelhas têm pastor. Deveriam ir ao pastor e dizer: eu sonhei, tive uma visão desse gênero, para que o pastor pudesse então ajudar, orientar e dar a interpretação correta. Mas infelizmente não tem ocorrido desse jeito. Acontece então que vão se espalhando os sonhos exatamente como foram vistos. Se eu tivesse uma ovelha que tivesse um sonho idêntico e viesse ter comigo, eu iria lhe dizer: sonhaste com o quê? Não, mandaram usar velas. Velas fala de quê? Velas fala de luz. E branca fala de quê? Fala de pureza. A Bíblia fala, por exemplo, de vestes brancas. Essas vestes brancas não têm a ver com vestes, senão seria misticismo, senão todos nós cristãos estaríamos a andar de vestes brancas na rua, não usaríamos nada preto, nem essa camisa que eu uso agora, cheia de flores. Mas as vestes brancas representam ou simbolizam ou então instruem a santidade que o cristão deve ter, a pureza que se exige que o cristão tenha em coerência com a justificação operada nele. Então precisamos compreender esses mistérios de Deus. Se eu tivesse que interpretar, dizer: filha, essa vela não tem a ver com vela, tem a ver com acender a luz em casa, e Jesus é a luz. Acenda Jesus. Existe uma luz mais brilhante do que aquela que acendeu nas estrelas quando nós ainda éramos pecadores? Essa luz que nos tirou da escuridão e da cegueira? Não há. Então é Jesus que deve ser aceso em cada casa. Aí então vem a unção com óleo, o azeite na porta, né? Primeiro tem que se estudar azeite, quer no Antigo Testamento, quer a unção de reis, sacerdotes, ou para serviços então sacerdotais, nunca foi usado, por exemplo, na porta. Quando vemos a porta untada, é com o sangue do cordeiro para representar então assim nossa Páscoa. O azeite no Novo Testamento, quer em Marcos capítulo 6, versículo 13, ou então em Tiago capítulo 5, versículo 14, tudo é aplicado para os enfermos, para os doentes, né? E Jesus e seus discípulos curavam muitos enfermos ungindo com óleo. Ou então a orientação de Tiago dizendo: chama os presbíteros, e estes, os presbíteros, unja com óleo, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido algum pecado, será perdoado. Lá, sonhei, tive uma visão com azeite na porta. Então Deus poderá estar a falar na interpretação, se esses sonhos forem da parte de Deus, que as casas, as famílias estão doentes. Então coloquem, orem pelas famílias, ministrem cura nas famílias, reparem as famílias. Como se repara a família senão dentro dos princípios bíblicos? Que pai tem de ser pai, mãe tem de ser mãe, né? Que o esposo tem que ser esposo, os pais têm que cuidar dos seus filhos. Isso é reparar a família, é colocar o azeite, porque as famílias estão doentes, precisam de cura. Aí tem outra questão, outra recomendação, se me viessem falar, né, que também na visão disseram para não olhar para fora. Sim, a solução não vem de fora, não vem do mundo. A solução não vem dos médicos, não vem dos cientistas, não vem da economia. A solução vem de Deus. Agora, Deus dá a solução aos economistas, Deus dá a solução aos cientistas, Deus dá a solução aos homens, para que então esses homens que são também ministros de Deus, assim como as autoridades que são todas constituídas por Deus, possam então dar a solução para que todo o povo seja igualmente, né, beneficiado. E Paulo manda orar pelas autoridades então em 1 Timóteo, né, capítulo 2. Ele manda orar, né, pelas autoridades, o capítulo 1, versículo 1 e 2, para que todos nós tenhamos então paz. Primeiro pelas autoridades, pelos que estão em iminência, em cargos de iminência, precisamos orar por eles. Então todas essas visões têm claridade de interpretação se elas forem visões da parte de Deus. Então não precisam ter medo e dizer que os demônios vão ganhar carne, vão entrar numa suposta encarnação e atormentar, bater porta. Não é isso. A escuridão já estamos a viver. Se essa visão vier da parte de Deus, então a visão só está a querer dizer que o que estamos a viver agora como escuridão, que começou logo no princípio do ano, ou então no ano passado na China, ela vai escurecer completamente o mundo, vai escurecer a economia mundial, poderemos entrar em recessão. E o aviso não deveria ser para nós nos escondermos, deveria ser para nós orarmos, deveria ser para que nós buscássemos a misericórdia de Deus, e Deus então iria, né, apaziguar, iria arrancar esse mal, iria anular. E por isso a oração de um justo pode muito a seus efeitos. Imagina a combinação da oração de todos os justos. E precisamos ter orientação. Todas essas coisas. Estamos a ouvir coisas bizarras. Aqui em Angola, não sei se em outras partes do mundo, se ouviu a notícia de que haveria cabelos na Bíblia, que seriam essas a cura do coronavírus. Bom seria que tivéssemos a Bíblia no cabelo, porque há muita gente que se preocupa mais com o cabelo do que com a Bíblia. Há perucas e cabelos naturais que chegam a custar mais do que 3 Bíblias de estudo. Imagina alguém que tenha 10 perucas, quantas Bíblias de estudo teria? E quanto estudo da Bíblia faria?
E quanto de Deus ele conheceria? Então precisamos entender os mistérios de Deus. Agora, por favor, existe um aspecto que um dos nossos jovens aqui angolanos falou sobre o pseudo-evangelismo. Não podemos procurar evangelizar as pessoas com medo e pavor. Não é por medo, não é por pavor, é pela verdade. É pelo cumprimento do mandamento do Senhor. Não podemos fazer com que as pessoas tenham essa falsa, santidade motivada apenas por medo. Se as pessoas creem por Jesus e o creiam, quer no bem, quer no mal, quer na bonança, quer na pobreza, quer que o mundo escureça, ainda que o sol não brilhar, ainda que o mar, desaparecer, os montes desabarem, nós precisamos manter nossa fé firme em Deus. E agora, meus irmãos em Cristo, por favor, não mandem mais esses vídeos, nós temos que pregar o Evangelho, preguem o Evangelho, passem segurança para as pessoas, apontem para as pessoas que o mundo está em trevas e em maio pode piorar e que nós vamos orar. E temos certeza que Deus pode curar nossa nação, Deus pode curar nosso povo, Deus pode proteger nossa família. Jesus é a vela que você precisa acender em tua casa. A oração é o azeite que você precisa colocar nas suas portas. Maturidade, pureza é a cor dessa luz que acendeu em sua família. Que Deus ricamente possa abençoar e nos coloque em maturidade. O povo se perde por falta de conhecimento, mas esse é um conhecimento breve e resumido, um comentário que eu faço para lhe abençoar a vida. Tenha paz, porque a paz que vai além de qualquer entendimento já o temos em Cristo. E até porque nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem e nada nessa terra é maior do que aquela que alcançaremos na nossa. Deus em Cristo lhe abençoe. Aqui falou convosco Sadraque Manuel Lufuan Kenda. Paz do Senhor.